louvores a Ele, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Como é bom nós estarmos aqui reunidos. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 20:15: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustais por coisas dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do nosso Deus. Aleluia, a peleja não é nossa, é do nosso Deus. Quantos aqui são do exército de Cristo? Amém? Quantos aqui creem que é Ele que está à frente das nossas batalhas? Aleluia, eu creio que o nosso general é Cristo e é Ele que vai à frente, é Ele que luta por nós. Não somos nós, meus irmãos, mas é o Senhor que cuida dia após dia das nossas vidas, amém? E eu queria nessa hora, né, te convocar, não é te convidar, mas te convocar a se posicionar como um verdadeiro soldado de Cristo, em oração, um verdadeiro soldado de Cristo nessa noite, se posicionando, sabendo que quem luta é o Senhor. Aleluia, se posicione nessa hora, convide o Senhor, agradeça por estar aqui, declare palavras a Ele. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite para te exaltar, Jesus, para declarar que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso Deus que vai à frente, que luta por nós as nossas batalhas, é o Senhor que nos dá a vitória, Jesus. Nós nos posicionamos, nós nos declaramos nessa noite que nós pertencemos a Ti, que nós somos do exército de Cristo e o nosso general é Cristo. Aleluia, Jesus. Nós declaramos nessa noite, vamos celebrar ao Senhor, vamos dizer, para que o inferno possa ouvir quem é o nosso Deus, quem é que luta por nós, é o nosso general, é Cristo. Aleluia. Com as palmas. Pelo Senhor marchamos-se no seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declara essa verdade. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos e em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Diga! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia. E eu declaro, e nós declaramos, e nós ainda celebramos a Ele. Aleluia. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó.
Feche seus olhos nesse momento. Use esse momento para adorar ao Senhor através das suas vozes. Diga palavras de amor a Ele. Diga o quanto você o ama. Engrandeça Ele. Você acabou de dizer que Ele é o Senhor dos exércitos que vence as batalhas por você. Exalte ao Senhor através da sua voz. Você pode levantar a sua voz e começar um clamor nessa noite. Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós queremos engrandecer o teu nome nesse lugar, pois o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Venha sobre este lugar, Jesus, com a tua glória, com o teu poder, nos encha nessa noite, que nós possamos contemplar a tua grandeza, Jesus. Abra os nossos olhos para contemplar a tua grandeza. Nossos corações anseiam por isso, Jesus. Nossos corações anseiam pela tua presença, por contemplar da tua beleza, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Diga isso, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Você pode cantar mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer. Liga sua voz e agradeceste, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deixa eu exaltar, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor em nossas vidas. Oh Deus exaltado, Tu és neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui pela Tua presença, Deus. Tua presença, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Diga, em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Um dia na Tua presença vale mais, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui pela Tua presença, Jesus. Nós fomos atraídos pela Tua presença. Só aqueles que foram atraídos por Ti, declare. Você que tem sentido que o Senhor te chamou nessa noite, que a presença do Senhor vale mais do que estar em qualquer outro lugar. A presença do Senhor vale mais. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de adorar ao Rei dos Reis, de adorar o Senhor dos Exércitos. Oh Espírito Santo, Tua presença vale muito mais, e nós estamos atraídos por Ti, Jesus. Diga, atraídos pela Tua presença, não me
não me cansarei da tua presença, atraídos pela tua presença, não me vem. Nós sem a presença do Senhor não somos nada, Deus. Atraídos pela só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu da dia me atraiu. O meu coração ficou aberto e descobriu como um dia tua glória vale mais que mil. Só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu da dia me atraiu. O meu coração ficou aberto e descobriu como um dia tua glória, um dia tua glória vale mais que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama. Começa a declarar nessa hora que essa chama não vai se apagar dos nossos corações, das nossas vidas. A chama que clama pelo Senhor, a chama que busca pela presença dEle. Que essa chama não se apague em nós, Jesus. Declare, profetize sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que a chama do Senhor não vai se apagar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que a tua chama permanecerá acesa, porque nós esperamos por ti, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que essa chama não irá se apagar em nossas vidas, Deus. Que essa chama não se apague, não. Que essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Oh, Espírito, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Este é o ambiente da presença do Senhor nesta hora. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem nada.
ouvindo? Shalom. Eu que não estou ouvindo bem, mas por causa do retorno. Amém. Eu queria convidá-los a permanecer nesse espírito de adoração. Que o seu coração continue adorando ao Senhor também nesse momento. Então eu queria te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Você que deseja assim contribuir aqui com a obra do Senhor. Todas as vezes que eu subo aqui, eu já até acredito que os irmãos já perceberam que todas as vezes que eu subo aqui eu falo sobre generosidade. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que está escrito lá em... Só um momento aqui. Deuteronômio 8:18. Diz o seguinte: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Irmãos, nosso Senhor é tão generoso conosco, que além de nos salvar e nos livrar da morte, Ele nos dá a capacidade de gerar riqueza, de produzir riqueza. Porém, muitos de nós, às vezes entendemos que a riqueza é fruto do nosso trabalho e não colocamos no Senhor a fonte do nosso trabalho e da nossa riqueza. Então eu convido aos irmãos para que a partir de hoje comecem a olhar para o Senhor como fonte de tudo de verdade na sua vida. Porque muitas vezes nós pedimos por uma bênção, nós pedimos para que Deus nos abençoe, mas nós nos esquecemos que Ele nos abençoa através do nosso trabalho. Nós esquecemos que o Senhor usa o nosso trabalho como ferramenta de bênção sobre as nossas vidas. Essa semana que passou agora, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor a respeito de milagre, e é muito interessante, porque ele fala o seguinte: nós nos acostumamos a ter fé no milagre, porém nós precisamos aprender a ter fé no Deus que faz o milagre, porque se nós temos fé no milagre, nós ficamos viciados no milagre, e o milagre pode sim ou não acontecer, irmãos, mas a fé no Deus que faz o milagre, ela nunca será abandonada, ela nunca será desprezada. Por isso nós temos fé no Deus que faz o milagre, seja ele financeiro ou seja qual for na sua vida. E por isso nós cremos que toda a nossa fonte de riqueza vem do Senhor. E como fruto da nossa gratidão, nós expressamos generosidade, amém? Então eu te convido para que você possa contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, seja em espécie ou seja através do nosso Pix. Esse QR Code já está funcionando, ele passou um tempo sem funcionar, mas basta os irmãos lerem ali, ele é o CNPJ da igreja. E quem quiser contribuir em espécie, é só levantar a mão, que os irmãos ali, o Gabriel e o Bradock, vão levar até vocês o envelope. Se o seu celular não estiver lendo ali, no envelope também tem um QR Code, amém? E como eu digo todas as vezes que eu venho aqui, a casa do tesouro não tem cofre. Essa igreja não tem poupança onde a gente junta dinheiro lá. Todo recurso que entra aqui sai para a glória de Deus. Seja pagando conta, seja suprindo o irmão que está precisando, seja enviando para o campo missionário. E quem tiver qualquer dúvida de como é utilizado o dinheiro dessa igreja, irmãos, nós queremos ser sempre transparentes. Nós não queremos que nunca exista algo sobre desconfiança financeira nessa igreja, porque muitos irmãos foram machucados por isso durante muito tempo. E aqui nós queremos que o dinheiro sirva para abençoar e não para machucar, amém? Então quem precisar do envelope é só levantar a mão. Enquanto você vai preparando, eu vou orar e depois vocês podem já trazer aqui até o gasofilácio, amém? Senhor, obrigado pela capacidade que o Senhor nos dá de gerar riqueza. E nós te agradecemos, porque o Senhor coloca em nossos corações a semente da generosidade, ó Pai, para que nós possamos suprir irmãos que precisam, suprir obras que precisam e cuidar da casa do Senhor. Pai, abençoa o recurso que vai ser depositado nesse gasofilácio ou que vai ser feito a transferência para a conta da igreja. Que cada centavo, ó Deus, encontre um necessitado, alguém que está com fome, que encontre alguém que precisa desse dinheiro. Que nós possamos contribuir com o Teu reino de verdade, ó Pai.
Nos ensina a domar o nosso dinheiro e a nossa carteira e a colocar a nossa vida financeira aos teus pés, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, ó Pai, que nunca falte nada na geladeira deles, que eles possam ter para eles e para abastecer os vizinhos e os parentes, que eles sejam conhecidos, ó Pai, pela generosidade, que nós sejamos um povo generoso, ó Deus, sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, que a sua generosidade, ó Deus, transborde em nós como fruto da nossa gratidão por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer aqui, irmãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Shalom, irmãos. Shalom, irmãos. Todos estão bem? Todo mundo feliz? Já está esperando? Pode vir as crianças aqui na frente. Amor, pega o computador dentro da mochila onde você está sentada. Só um detalhe, onde ela está sentada. Obrigado, amor. Vamos orar por essas crianças, amém? Eu queria que vocês estendessem as mãos para cá. Acredito que todos nós temos essa responsabilidade de interceder por essas crianças. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Pai, nós oramos por essas crianças, que elas possam subir e de fato aprender algo do Senhor, algo novo do Senhor, que o Senhor possa receber a adoração delas em cima como um incenso agradável, que essas crianças cresçam em conhecimento da verdade, em estatura, em conhecimento. Nós te agradecemos por cada uma dessas vidas, te agradecemos por cada coração que o Senhor tem depositado, e nós rendemos louvores ao Senhor por elas. Em nome de Jesus, abençoe também as tias da salinha, que elas sejam pacientes, que elas tenham sabedoria para lidar com essas crianças, porque elas estão lidando com pedras preciosas, e que elas tenham esse entendimento. Em nome de Jesus, amém. Vão com calma. Meu Deus. Amém. Os demais podem vir. Pessoal do fundão aí, vou esperar vocês sentarem, para vocês ajudarem o meu TDAH um pouquinho, amém? Shalom, irmãos, como vocês estão? Todo mundo bem? Bem mesmo? Maravilhosamente bem? Glória a Deus, eu estou muito bem. Muito feliz. Não por aquilo que o Senhor tem feito, mas por quem Ele é. E ter o privilégio de cada dia mais poder conhecer uma nova porção do Senhor. O que diz respeito a conhecer e permanecer a conhecer o nosso Deus. Tem sido um privilégio, amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Alex, pode pegar aqui, ó, por gentileza. Vou usar ali. Obrigado. Esse é um tema que é um pouco difícil de falar hoje em dia. E na igreja contemporânea pouco se fala sobre isso. E muitas igrejas, muitos cristãos têm tratado esse assunto como não tão relevante. Mas eu acredito que é um tema pertinente para os dias de hoje, amém? Amém? Antes de começar a palavra, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos para que o Senhor possa ter liberdade aos nossos corações, que essa palavra possa vir sobre nós, de fato, como Hebreus capítulo 4, versículo 12, como uma espada de dois gumes, que essa palavra possa dividir entre alma e espírito, entre emoções e convicções, e que a palavra do Senhor venha trazer efeito em nós, que não seja apenas uma palavra ministrada, que não sejamos apenas ouvintes,
mas que viemos sair daqui praticantes dessa palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nessa noite. E nós oramos pedindo, Pai, para que esse culto não seja unicamente sobre aquilo que iremos receber, mas que esse culto seja sobre o Senhor, e que esse culto possa subir ao Senhor como incenso agradável. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos começar uma nova série, essa série é intitulada Pecados, como vocês podem ver. E eu estou muito empolgado para falar sobre isso. E para começar, eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 4. Hoje eu vou fazer uma conexão entre duas passagens que falam sobre pecado em uma perspectiva diferente, uma perspectiva distinta uma da outra. E muitas vezes nessa jornada de pecado, nós enfrentamos o pecado como se estivéssemos cortando os galhos de uma árvore grande, e estamos esperando que milagrosamente essa árvore pare de produzir pecados. Então muitas vezes nós estamos lutando contra pecados específicos, sem primeiro trabalhar as raízes. Tem como baixar só um pouquinho? Hoje, inclusive se puder deixar até 100 mesmo hoje, porque hoje eu acredito que vai ser um tema que eu queria falar de uma forma um pouco diferente com vocês, amém? Agradeço. E muitas vezes nós tratamos sobre pecado de uma forma muito diferente, porque nós queremos combater o pecado, e às vezes lutamos contra pecados específicos, mas pouquíssimas vezes nos atentamos às raízes de tudo isso. E se você for observar na sua jornada de fé, você vai perceber que sempre que nós tentamos combater pecados específicos, nós falhamos. Isso, de fato, é consequência da nossa carne caída. Mas existe uma forma de vencer o pecado que é um pouco diferente de como nós conseguimos imaginar que deveria ser. Às vezes nós pensamos que cortar galhos vai resolver o nosso problema. Às vezes nós pensamos que mudar algumas práticas, algumas atitudes em público vai fazer com que a gente não peque, mas na verdade não. Omitir um pecado não é abandonar a raiz do pecado. Omitir uma prática pecaminosa diante das pessoas que estão vendo não fala sobre uma mudança real de uma prática pecaminosa. Porque talvez você é alguém que não está pecando publicamente, mas talvez no seu secreto você é alguém que vive com um pecado de estimação. E o que eu quero começar a tratar a partir dessa série não é sobre os pecados públicos, mas sobre os pecados escondidos, pecados ocultos que nós carregamos. E você tratar esses pecados de forma apenas individualista, olhando para um único pecado, tentando vencer esse pecado, é um ato insuficiente. Amém? E para começar essa série, eu preciso te explicar que a palavra pecado do original hebraico e grego, ela tem duas transliterações, mas quando nós vamos dar uma analisada nessa passagem, nessa palavra, nós entendemos que pecado significa errar o alvo. Então a palavra pecado significa errar o alvo. Logo entendemos que nós pecamos quando nós erramos o alvo, e o alvo é Cristo. Então todas as vezes que nós temos alguma prática que não vai de encontro a Cristo, nós estamos pecando. Então quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando sobre os 7 pecados capitais. Nós não estamos falando sobre alguns pecados intitulados que nós vemos ali, que tem algum nome grande, como pornografia, como, sei lá, os pecados que são intitulados hoje em dia, que são os maiores, mais praticados na juventude. Não é sobre isso, mas são sobre práticas que nos faz afastar de Deus. E quando eu falo sobre afastar de Deus, eu não estou falando de que Deus se aparta de nós ou algo parecido, de que Deus fecha as portas. Não, eu estou falando de práticas que nos levam a uma morte e morte espiritual. E para falar um pouco mais sobre isso, eu preciso fazer um paralelo entre duas passagens bíblicas que elas se comunicam e muitas vezes nós não nos atentamos. Abra comigo Filipenses, capítulo 4. Eu vou abrir na versão NVI.
você puder acompanhar. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, só um minutinho, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e os meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Versículo 4. Preste atenção. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Repita comigo, mentes. As suas mentes em Cristo Jesus. Versículo 8, preste atenção. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui está falando sobre mentalidade. E Filipenses está falando que o que deve ocupar nossa mentalidade são coisas dignas de louvor. Então o que a Bíblia está dizendo em Filipenses, após falar sobre permanecerem, sobre a alegria de Paulo, aí ele finaliza o versículo 8 dizendo, finalmente, irmãos, anteriormente falou sobre termos a mente de Cristo, a mente em Cristo. E aí no versículo posterior diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de louvor, que a sua mente esteja nisso. E aqui está a única chave, o único método para vencermos o pecado. A única forma de nós vencermos pecados não é segundo a nossa capacidade humana, mas é segundo a mentalidade de Cristo em nós. Por isso nós vencemos pecado unicamente pela graça. E aqui eu preciso abrir um outro parênteses. Sabe qual que é a diferença nossa com Satanás? Nós temos algo chamado revelação. O tanto que você conhece de Bíblia é inútil se você não tem revelação. Então Satanás, ele sabe o que está escrito, mas nós temos o Espírito e com isso temos revelação. E quando nós falamos sobre termos tudo o que é nobre, o que é honroso em nossa mente, é sobre executar isso em mente. É sobre não apenas participar de um culto ou saber um versículo de cor, mas eu alimentar a minha mente com as coisas de Deus. É sobre não alimentar a minha mente com as coisas pecaminosas durante toda a semana e quando chegar no domingo eu tentar alimentar a minha mente de Cristo. É sobre eu entender que a minha mentalidade, ela precisa todos os dias se alimentar do Senhor. E quando eu falo de alimentar do Senhor, eu falo de renovar a nossa mente com o conhecimento de Deus. E aí quando nós vemos Filipenses 4, nós vemos um outro paralelo. Vamos para Tiago? Abra comigo Tiago. Capítulo 1. Também na versão NVI, por gentileza. NVI. Vamos lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor,
E alguém que tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Preste atenção, aqui está falando sobre mente. O mesmo cenário que nós encontramos em Filipenses, amém? Filipenses mostrou um prisma sobre a mentalidade. E agora nós estamos vendo o outro lado desse prisma. Vamos lá, onde eu parei, gente? Versículo 9. Versículo 8 novamente. Alguém tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí o versículo 14, preste atenção. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Logo entendemos que o pecado, antes de ser consumado, ele é uma ideia. Então o pecado, antes de se tornar uma atitude, um ato pecaminoso, ele é uma ideia. Isso começa na mente. Então um ser humano, um homem ou uma mulher, antes de cometer um pecado grave, ele começa tendo uma mentalidade pecaminosa. Ele começa alimentando ideias que erram o alvo. Mentalidades que não têm como Cristo o alvo. E essas mentalidades, quando alimentadas, faz com que eles venham consumar um ato pecaminoso. Por isso que um pecado, antes de ser consumado, ele é construído. Então, se nós vamos ler Tiago, o primeiro ponto que nós entendemos é que não é citado Satanás como o principal responsável. Então nós temos que parar de ter uma posição pecaminosa e culparmos Satanás por isso. Satanás tem o seu papel de destruição, mas Tiago está dizendo que na verdade nós somos tentados pelos próprios maus desejos. Então o que a Bíblia está dizendo é que Satanás sim, ele promove o prato, mas ele não obriga ninguém a se alimentar. Nós nos alimentamos devido aos nossos próprios maus desejos. Então sim, Satanás está ao nosso derredor, está de olho, mas ele não está obrigando ninguém. O mesmo cenário nós vemos, por exemplo, com Jó. Quando Deus permite com que algo aconteça com Jó, existe uma promoção de uma situação de caos, a fim de provar Jó. E esse cenário, quando fala sobre Deus não poder ser tentado pelo mal, é muito interessante. Porque quando nós vamos lá para o momento onde Jesus é levado para o deserto, mostra que Jesus ele foi tentado. E a palavra mostra que quem conduziu Jesus a ser tentado no monte? Quem conduziu? Escolinha dominical, gente, cadê? Quem que conduziu Jesus? O Espírito. Não foi Satanás que fez com que Jesus subisse depois de jejuar para ser tentado. Mas o mais interessante disso é que Satanás, naquele momento ali, naquele cenário, diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele faz isso porque Jesus, depois de jejuar, teve fome. Então houve uma denúncia de uma necessidade humana, biológica, para que Satanás conseguisse então promover algo. E esse mesmo cenário acontece na nossa vida, irmãos. Nós temos um mau desejo dentro de nós que nós não tratamos, nós ocultamos. E devido a esse cenário de ocultarmos essa dificuldade, essa debilidade, Satanás então promove situações para que o nosso pecado seja alimentado, irmão.
Então a forma de vencer o pecado não é unicamente lutar contra o pecado, mas é mudar a mentalidade. Porque Tiago está falando sobre isso, de que nós somos tentados pelos próprios maus desejos, pelo desejo da carne. Então antes de um homem cometer adultério, isso já foi construído na mente, olhando fotos no Instagram, conversando com irmãs, com pessoas, sendo uma pessoa dupla, ter uma vida sem integridade. E então no fim, um pecado é consumado. E de igual forma, nós temos que lutar contra isso. Não apenas contra o pecado, porque nós muitas vezes estamos cortando galhos, dizendo que não vamos cair, não vou pecar por causa disso, não vou pecar porque eu não posso pecar hoje, porque eu não vou agradar a Deus. Sim, isso é verdade, mas a forma que nós não vamos pecar é mudando a nossa mentalidade. É Cristo ocupando a nossa mente. É todos os dias renovar a minha mente com o conhecimento da verdade. Então quando a palavra do Senhor fala sobre conhecer e permanecer e conhecer o Senhor, e quando fala sobre santidade de forma processual, tudo isso está junto. Porque na medida que eu conheço e permaneço em conhecer a Deus, eu me santifico nele. Na medida que eu me relaciono com Deus, a minha santidade, a santidade dele em mim brota de uma forma orgânica, de forma natural. Eu já não peco mais porque eu não quero, agora eu não preciso. Um parênteses. Se você for analisar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe um ponto muito interessante. Antigamente as pessoas não pecavam porque eles lutavam em questão da morte mesmo. Então, ou seja, era mais porque não precisavam, não queriam, né? Eles tentavam relutar contra aquilo ali, não queriam pecar, por causa da condenação. No Novo Testamento é porque nós não precisamos, o preço foi pago, mas nós não precisamos mais. Então, às vezes, nós olhamos para a graça como uma redução de nível, porque antigamente não pecavam, tentavam não pecar, melhor dizendo, por medo do inferno. E eles tentavam realizar rituais a fim de santificarem, sacrifícios a fim de santificarem. No Novo Testamento não. Nós não pecamos já porque não precisamos, porque nele nós encontramos a suficiência de todas as coisas. A forma que nós caminhamos hoje mudou. Só que isso não significa que pecado deixou de ser pecado, irmão. A graça, preste atenção nisso, a graça, ela não reduz o nível, ela eleva o nível. No Antigo Testamento, você precisava consumar um ato de adultério para ser considerado adultério. No Novo Testamento, basta você olhar com olhar impuro, já é adultério. Porque no Antigo Testamento era um ato consumado. No Novo Testamento é uma mente antiga. Então a forma que o pecado é consumado agora mudou. Por isso que se você olha hoje de forma impura, você já está pecando. Porque a sua mente ela já está errando o alvo. E o alvo é Cristo. Então tudo que você tem alimentado a sua mente, que não culmina em Cristo, pecado. Estão comigo, irmãos? Oh, meu Deus. Esqueci desse microfone. Perdão, irmãos. Tá dando para entender? Então, se você for prestar atenção, o pecado, ele não começa com um ato. Então, quando a gente vê alguém caindo em pecado, nosso coração jamais deve se alegrar com isso. Mas uma coisa nós temos que saber, isso foi construído. Porque um pecado, antes de ser consumado, ele é construído. Uma mentalidade antiga, uma mentalidade, um coração que não foi renovado. Uma mentalidade que não passou a pensar como Cristo pensa e se alimentar da palavra e ver como o Senhor vê. Então, por isso que quando a Bíblia fala que agora nós temos a mente de Cristo, preste atenção nisso. Quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, é porque agora a nossa mentalidade já não é mais pecaminosa, ela é santa. Porque se nós nascemos de novo, nós já não pensamos mais como antigamente, agora nós pensamos como Cristo. Então ter a mente de Cristo não significa ter as ideias de Cristo, mas ter uma mente santa, ter uma mente onde Deus é o centro e não nós mesmos. Então hoje nós vemos uma geração que cada dia mais tem negado a realidade do pecado, aonde não enxerga que pecado
continua sendo pecado no Novo Testamento. Quando Cristo veio e morreu por nós e morreu pelos nossos pecados, isso não significa que Ele anulou todos os pecados, se nós não temos a fé em Cristo Jesus. A condição para a salvação é a fé em Cristo como suficiente para o perdão de pecados. Mas isso não significa que o pecado deixou de existir, irmão. O pecado, ele continua sendo real. Cristo veio e morreu de uma vez por todas pelos pecados, mas nós temos perdão nele e não em nós mesmos. Então nós não conseguimos nos santificar nele e não em nós mesmos. Então nós estamos tentando vencer pecados sem Cristo, com a mentalidade antiga, com a mentalidade presa nas coisas do passado. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós só vamos conseguir ter uma prática santa se a nossa mente for santa. Nós só vamos conseguir ter uma atitude, um caráter íntegro, se a nossa mente for íntegra. E como que nós temos uma mente íntegra? Conhecendo a verdade. Quando a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará, está falando sobre uma mudança de mentalidade. Porque se você tem uma mudança de pensamento, você será livre da escravidão. Uma vez, eu me deparei com um homem, e ele falou assim: olha, eu não sou alcoólatra. E esse homem bebia toda semana. E ele falou assim: eu não sou alcoólatra. E eu lembro que numa conversa eu falei: vamos fazer um combinado. Você fica 6 meses sem beber, por conta própria. E no fim ele descobriu que não conseguia. E ele descobriu que aquilo que para ele parecia liberdade, na verdade era uma escravidão. Existe um grande homem que ele diz que liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é lutar contra a sua carne e fazer o que você não quer. Isso é liberdade. Se você faz o que você quer, você é escravo de si mesmo. Isso não é liberdade. Então pecado é o que nós queremos. E se eu faço o que eu quero, eu não sou livre. Agora, se eu faço o que eu não quero e caminho pelo que eu creio, não pelo que eu sinto, aí eu sou livre. Então por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se você de fato conhece a verdade, a sua mentalidade ela se torna outra. Existem ambientes que não te cabem mais. Existem conversas que não te cabem mais. E isso não por regra, mas porque você entendeu que a sua mentalidade ela é santa. Então agora nós não fazemos, não é porque nós não podemos, mas porque nós não queremos. Porque o nosso contentamento está em quem Ele é. E na medida que nós conhecemos mais de Deus, nós nos santificamos nessa verdade. Então por isso 2 Coríntios 10:5 diz isso: que devemos destruir todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que vai contra o conhecimento de Deus deve ser destruído. Então se você tem alguma prática, algum ambiente, algumas conversas que você está, essas conversas destroem, que elas têm pretensão de ir contra o conhecimento de Deus, deve ser destruído. E que possamos levar a nossa mentalidade cativa ao Senhor, todo o pensamento, para que possamos nos tornar obedientes a Cristo. Estão comigo, irmãos? 2 pessoas? Que isso, irmãos? Então nós vemos que Tiago não coloca a culpa em Satanás. E nós temos esse péssimo hábito, eu já falei isso aqui, eu falei isso aqui pelo menos umas 10 vezes. Tiago, ele não culpa Satanás. Então, se você, olha que interessante, a nossa geração hoje, ela é tão terrível, que quando um adultério é cometido, a culpa é de Satanás. Ah, porque Satanás promoveu. Sim, Satanás promoveu isso. Mas não culpe Satanás por causa do desvio do seu caráter. É mais fácil culpar Satanás, que Satanás nós expulsamos. Caráter precisa ser moldado. Então, se é demônio, expulsa. Mas caráter não, caráter é confrontado.
E ser confrontado dói. Então, por isso que nós preferimos culpar o mundo espiritual do nosso desvio de caráter. Então, amém? Eu vi vizinha dando amém, glória a Deus. Então, nós temos que aprender a discernir isso. Que a nossa mentalidade, ela precisa ser renovada pelo conhecimento de Deus. Todos os dias. Esses dias eu falei isso aqui, que tudo o que nós fazemos parte do Senhor. Nós estamos diante de uma igreja missional. E a diferença de uma igreja missional para uma igreja que faz missões, é que a igreja que faz missões, ela vê a missão como uma agenda, e tudo bem. Uma igreja missional, ela vive isso o tempo todo. Mas nós somos uma igreja missional não porque somos bons. É porque nós queremos estar onde Deus está. E queremos fazer tudo o que Deus deseja fazer. E queremos amar quem Deus ama. Então, quando eu falei isso na outra vez, eu quis dizer o quê? Que Deus é o centro de todas as coisas. Então, tudo que fazemos nessa igreja é por causa dEle. É simplesmente porque fomos amados por Deus e passamos a amar ao Senhor. E nós queremos estar com o Senhor. E com o pecado não é diferente. Eu tenho força para vencer o pecado sozinho? Jamais, meu irmão. Mas quando eu entendo que, na medida que eu renovo a minha mente em Cristo, o Senhor concede graça para que hábitos sejam renovados, que hábitos sejam transformados. Então, quando nós vamos analisar uma análise breve, expositiva do livro de Tiago, principalmente dessa passagem, Tiago 1, nós vemos sobre um desejo que ele não pode governar a alma regenerada. Ou seja, um desejo ardente sobre algo, ele não tem domínio sobre uma alma que é regenerada. Então, quando você passa por uma transformação de vida, isso não quer dizer que você vai deixar de ter desejos. Isso significa que os desejos não têm domínio sobre você. Então, o que muda não é o sentimentalismo. Você vai continuar tendo pendências porque a sua carne é caída. Mas o que muda é que agora você não caminha pelo que você sente, você caminha pelo que você crê. Então, se você tem tendências pecaminosas sobre pecados específicos, não quer dizer que você converter vai mudar isso 100%, em questão de você não ter vontades, mas vai mudar 100% em questão de você ser dependente daquele que é capaz de vencer o pecado. Então, Tiago, ele usa uma metáfora de gravidez para mostrar um processo interno. Então, o Tiago, ele não usa o cenário de gravidez de forma aleatória. Ele fala de uma santidade que é de dentro para fora. Ou seja, não é sobre uma atitude omitida. Não é sobre você não pecar em público porque pessoas estão vendo. É sobre você não pecar porque você tem a mente santa. E o pecado na sua vida se torna um acidente e não um plano. Não um projeto alimentado. Então tudo muda. E diz, então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E por isso ele usa essa metáfora. E logo em seguinte diz, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E essa palavra morte, quando dita aqui, não está falando sobre a morte física, mas sobre uma morte espiritual. E agora eu vou entrar num ponto, quase caminhando para o fim. Tem um tempo ainda, tudo bem. Eu vou entrar num ponto aqui, que é um dos pontos mais problemáticos hoje em dia, que é a morte espiritual, irmãos. Quando fala sobre morte espiritual, muitas vezes fala sobre apatia espiritual. Talvez você está dentro de um prédio, dentro de uma igreja, domingo após domingo, dentro de uma equipe, e você está frio espiritualmente, e você está orando, Deus, me aviva novamente, enquanto você todos os dias se alimenta com a mentalidade da carne. Todos os dias alimenta essa mentalidade pecaminosa. Então, a apatia espiritual é uma consequência de uma mentalidade pecaminosa. Então a morte que está falando aqui é uma morte espiritual. Porque quando a carne alimenta a minha mente, e eu me alimento diariamente disso, não tem como eu chegar no culto domingo e dizer, aviva-me, Senhor. Porque eu me torno um hipócrita, que estou clamando por avivamento enquanto alimento a minha própria carne. Então a Bíblia está falando que quando nós somos tentados pelos nossos desejos, nós alimentamos esses desejos, a consequência é óbvia, a morte. E talvez você está pensando que é uma morte muito longe, uma morte futura, uma morte onde, sei lá, você vai morrer fisicamente. Não, irmãos, a pior morte não é a física, é a espiritual, aonde nós encontramos apáticos espiritualmente.
Infelizmente, eu tive um período há muitos anos que eu me desviei. Eu vim de lar cristão, participei de uma célula Kids, eu até estava falando com o Alex ontem sobre isso, eu participei de uma célula Kids, cresci e me desviei. E eu lembro como foi difícil voltar para o Senhor, como é difícil você voltar a queimar pelo Senhor. Mas isso não é culpa de Deus, irmão, é uma consequência do pecado. Que não sejamos hipócritas, passando a semana inteira alimentando a mentalidade com as coisas da carne e querendo queimar no domingo, querendo ser avivado e ouvir vozes proféticas e receber anjos e ver coisas extraordinárias, enquanto durante a semana tudo que nós alimentamos é a nossa carne, irmão. A pior morte não é a física, é a espiritual. Que não sejamos uma igreja apática espiritualmente, que sejamos uma igreja avivada, não por causa de cânticos, de gritos, mas uma igreja que queima pelo Senhor na segunda. Uma igreja que anseia pelo Senhor na segunda. Uma igreja que vive para o Senhor na segunda. Uma igreja que queima diariamente, e quando vem para o culto domingo, é uma consequência de pessoas incendiadas queimando pelo Senhor. Que o culto público seja uma consequência de um culto pessoal. Que o culto coletivo sejam pessoas incendiadas que passaram a semana queimando pelo Senhor. Que domingo não seja um ponto de SOS, socorro, porque nós passamos a semana toda em pecado, agora a gente precisa de alguma coisa. Preste atenção. Eu não sei se você sabia disso, mas culto, desde a igreja primitiva, ou melhor, desde o Antigo Testamento, nunca foi sobre o que nós recebemos. Sabiam disso? Sabiam disso? Você lembra dos cultos pagãos? Realizavam holocaustos, realizavam sacrifícios a deuses pagãos. Lembra? Para adoração. Preste atenção nisso. Culto nunca foi sobre aquilo que iríamos receber. A igreja evangélica, ela conseguiu distorcer a realidade de culto. Porque culto bíblico é sobre o que Deus vai receber. É sobre a adoração coletiva subindo a Deus. É sobre quando falamos sobre Deus. É quando atribuímos a Deus a glória. É quando Deus é o centro. É quando nos reunimos no coletivo para falar sobre um Deus verdadeiro. É sobre nós sermos moldados por Deus, porque Ele é superior a todas as coisas. E Ele tem uma palavra que é verdade. Então o contexto de culto bíblico não é o que nós recebemos, é o que Ele recebe. Então domingo nós recebemos coisas, amém? Não sei vocês, mas eu recebo muita coisa de Deus. E eu não estou falando contra isso. Mas eu estou dizendo que esse não é o propósito do culto. O propósito do culto é Deus ser glorificado. É Deus ser exaltado. E na medida que nós adoramos a Deus, somos confrontados e transformados. Amém? Perdão. Então Tiago ensina que o desejo mal, ele só ganha força quando é alimentado internamente. Ou seja, o pecado consumado, ele não é um acidente, é um processo. E eu não estou falando isso para gerar acusação em ninguém, isso eu estou falando para mim também. O pecado, quando consumado, é um processo, não é um acidente. Isso significa que tudo acabou? Não. Nós temos que voltar atrás, mudar o nosso comportamento, ter a mentalidade renovada. Então a forma, preste atenção nisso, a forma de você voltar a queimar por Deus, você voltar a ser incendiado, não é você apenas participar de mais uma vigília, mas é sua mentalidade ser transformada pelo conhecimento da verdade. Esse é o formato verdadeiro, não existe outro método. Então Tiago 1,14 alerta para a atração pelo desejo carnal. E Filipenses 4,8 oferece o antídoto para esse cenário. Então são duas passagens que falam sobre o mesmo cenário. Então Filipenses 4,8 está falando sobre nós termos em mente tudo que é digno. Enquanto Tiago está falando sobre os pensamentos, ou melhor, as intenções, elas são direcionadas pelos próprios maus desejos.
E nós temos que entender que aonde a nossa mente ela se fixa, o nosso coração se inclina. E onde o nosso coração se inclina, o nosso corpo segue. Então tudo começa na mente, irmão. A forma que você pensa, assim é. Da forma que você tem alimentado a sua mente, assim é. A tradição reformada, cristã reformada, Calvino, ou os cânones de Dort, ensina que os cristãos, eles precisam mortificar os desejos da carne. Vamos abrir Colossenses 3:5? Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Isso é o que ocupa a mente do ímpio. Isso é o que precisa morrer em nós. Quando você se batizou, tem alguém que não é batizado? Todo mundo é batizado, né? Quantos aqui se recordam do dia do seu batismo? Levanta a mão bem alto. Eu afoguei no dia. Eu escorreguei. Estava na piscina, o pastor afoguei lá. Foi um dia memorável. Quase que morro de verdade. Eu me recordo do meu batismo. Muito. Sabe no dia do seu batismo? Pois é, a miserável da sua carne sabia nadar. Só que mais do que isso, a mentalidade ela não morre no batismo. O batismo é uma confissão pública diante do mundo espiritual e natural de que você decidiu caminhar pelo Senhor, amém? O batismo é isso, é uma confissão pública. Mas o renovar da mente é a consequência de quem de fato fez isso. Então o batismo é uma confissão, mas a mudança de mentalidade é a consequência. E por isso diz que façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo. Amém, irmãos? Vocês estão calados, o que foi? Vamos lá. Quase finalizando. Eu acho que com musiquinha vocês ficam mais atentos, hein? Quase certeza, hein? Silêncio, vocês ficam com mais sono. Então, segundo a tradição reformada, fala muito sobre mortificar os desejos da carne e também fala sobre viver pela mente renovada, submissão ao Espírito. Efésios 4:23. Vamos abrir também. Acho que pode pôr uma musiquinha bem baixinho. Padzinho. O povo dorme de vez também. Também estou com sono. Efésios 4, 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. E que a nossa mente ela seja renovada pelo Espírito. Que o Senhor tenha essa liberdade para mudar a nossa mentalidade. Que o Senhor possa renovar a forma que nós pensamos. Preste atenção nisso. Em toda a história, não existe avivamento sem reforma. Se você for analisar todos os avivamentos que aconteceram, a maior consequência de um avivamento foi uma reforma. Então não pense que você vai clamar por um avivamento na sua vida pessoal, sem antes Deus produzir uma reforma. Eu creio muito que Deus deseja usar pessoas em nosso meio de forma absurda. E aqui nessa igreja você tem uma plataforma aberta para isso. Nós queremos que você seja usado por Deus. Mas eu creio e eu já vivi isso. Eu sei que para que um avivamento aconteça é necessário uma reforma. E reforma fala sobre mudar coisas. E Deus muitas vezes Ele vai entrar em áreas que você não deseja que Ele entre. E Ele vai tocar em coisas que você não deseja que Ele toque. Mas Deus não é um Deus de metades. Ele não quer apenas pelo título que você carrega ou pelo nome que você tem. Mas Ele te quer por inteiro. E Ele vai mudar tudo. Tudo que você tem.
tudo o que você é, Deus vai tocar. Amém, irmãos? 2 amém, está valendo. E essa transformação é obra da graça de Deus, mas ela exige a disciplina espiritual, a vigilância dos pensamentos e a sujeição da palavra. E para finalizar, eu quero citar 4 exemplos, de forma mais clara, que mostra esse cenário. José, se você for ler Gênesis, capítulo 39, versículos 7 e 9. José, mesmo longe da família, escravizado, injustiçado, ele guardava o seu coração em Deus. E ele tinha a mente moldada pela fidelidade ao temor do Senhor. Gênesis 39, do 7 ao 9 diz: a mulher do seu senhor olhou para José e lhe disse: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mentalidade de José era essa: como que eu vou pecar contra Deus? Poderia eu pecar contra o meu Deus? Como assim? E aí quando nós vamos para um outro cenário, 2 Samuel 11, 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. No versículo 4, um pouco mais adiante, fala: mandou buscá-la, e foi e ele se deitou com ela. 2 cenários parecidos. José resistiu à sedução com base nas convicções íntimas que ele tinha. Davi, nesse cenário, alimentou o desejo com os olhos e pensamentos, ao invés de fugir. Daniel, ele tem um paradigma em sua vida, em seu cenário, sobre uma mente renovada. E eu acho muito interessante isso, porque Daniel, mesmo num ambiente pagão, ele é capturado, levado à Babilônia e longe do templo ali, da comunidade de fé. Ainda assim, ele guarda firmemente a sua integridade. Daniel 1:8 diz: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Deus colocou Daniel na Babilônia por um propósito. A sua firmeza é fruto da obra de Deus. Daniel rejeita conformar-se com o mundo. E a parte mais interessante, ele não apenas rejeita o pecado, ele vive em santidade, no meio da corrupção. Daniel 6:10 fala um pouco sobre isso. Ele, além de tudo, mesmo vivendo no meio da corrupção, ele mantém uma vida intensa de oração. Judas Iscariotes, um outro cenário. Judas teve a mente cativa ao eu mesmo, ao ego. Quando nós vemos a traição de Judas, vemos um cenário muito delicado de se falar. Muita gente pergunta: e aí, você pensa que Judas foi perdoado, nasceu de novo ou não? Existem várias perguntas sobre isso. Mas o paralelo interessante desse cenário que nós vemos de Daniel é porque Judas, antes de trair Jesus, a Bíblia fala que de certo tempo ele metia a mão na sacola. Então já era hábito de Judas trair, já era hábito de Judas roubar. E o fato de Judas ter uma vida dupla fez com que no fim ele consumasse aquele ato. Então são cenários onde eles são inseridos em ocasiões, situações complexas, mas as suas respostas são diferentes. Preste atenção nisso. O que mais vale sobre você não é o que você diz fazer, mas são as respostas que você dá, com atitudes. Deus, ele te submete a processos, mas o mais valioso nesses processos não é o que você diz crer, mas como você reage ao processo. A resposta em vida que você dá vale mais que as suas palavras. Com as suas atitudes você pode me convencer, mas com a sua resposta correta você consegue denunciar um estado correto de coração.
Então, você pode me convencer com as suas atitudes, mas Deus não. Agora, com uma resposta correta, tudo muda. Então, o mais importante sobre você não é o que você diz crer, mas é como você de fato crê. Amém? Quantos aqui crê na palavra como verdade? Quantos aqui crê de fato na palavra como verdade? Então, por gentileza, não apenas diga que creia, mas caminhe como quem crê. Que a sua mentalidade, ela seja todos os dias renovada. Se tem alguém aqui que está apático, em outras palavras, frio espiritualmente, eu quero orar por você, mas eu quero te falar que a maior reforma que pode acontecer na sua vida, para que você viva um avivamento, é a renovação da sua mente. A forma que você pensa. Que você já não pense mais segundo a carne, que você passe a pensar segundo Cristo. Amém? Deu para entender, irmãos? Mesmo? Fica de pé onde você está. Louvor pode vir. Quem aí gostou da nova série? Minha esposa que rolou a ideia. Minha esposa que estava orando, pensando. A gente sempre conversa no presbitério sobre as novas séries que nós temos recebido do Senhor. E essa é a série que nós recebemos de Deus por meio dela. E eu queria orar por você, amém? Feche seus olhos onde você está, de forma simples. Todo mundo de olhos fechados. Pai, eu oro para que nessa noite o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, Senhor. Porque sabemos que não conseguimos vencer o pecado segundo a nossa rasa capacidade, mas que nós vencemos o pecado segundo o Senhor, Pai. Porque sabemos que no Senhor, o Senhor que é completo, no Senhor nós encontramos a resposta de todas as coisas. E que a nossa mentalidade, ela seja renovada pelo conhecimento da palavra, Senhor. Que não venhamos tratar a palavra como algo secundário, mas como o principal da nossa vida, Senhor. Que venhamos olhar para o Senhor como centro. Que venhamos alimentar, Senhor, cada vez mais a nossa mente com coisas santas, Pai. Que o pecado, ele se torne apenas um deslize, porque sabemos que a nossa carne, ela é pecaminosa. E por mais que venhamos tentar, segundo a nossa força, não pecar, Senhor, nossa carne tem essa tendência. Como o próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas que pela renovação da nossa mente, possamos a cada dia nos tornar mais santos no Senhor. Que a cada dia possamos ter uma mentalidade santa. Que a cada dia possamos ser moldados pelo conhecimento da verdade, Senhor. Que ao estar em rodas, ó Pai, que venhamos falar tudo aquilo que é santo. Que ao conversar com pessoas, venhamos falar aquilo que é santo. E quando estivermos com raiva, que as palavras que saírem da nossa boca, ainda assim sejam palavras de santidade, Senhor. Que em momentos de dificuldade, nós venhamos ter a mentalidade santa. Que no momento da bonança também venhamos permanecer com a mentalidade santa. Que no dia bom e no dia mau, que o Senhor ocupe as nossas mentes. Que não venhamos ter a mente passiva, mas que venhamos ter uma mente segundo o conhecimento da verdade, Senhor. Que não sejamos moldados segundo o padrão desse mundo, mas que venhamos moldar, Senhor, cultura segundo o nosso conhecimento da verdade. Que não venhamos ser influenciados, mas que venhamos influenciar, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres que sejam a resposta, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres que serão resposta para essa geração, para as próximas gerações. Eu oro para que o Senhor gere ousadia para pessoas que têm vergonha para pregar o Evangelho, mas que vivem em santidade. E que a vida dessa pessoa seja uma pregação, Senhor. E que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam confrontadas a uma mudança de comportamento.
através desses homens e dessas mulheres que estão aqui hoje, Pai. Eu oro para que o Senhor gere ousadia, para que eles possam de fato ministrar a verdade do Senhor. Que o Senhor ministre ousadia em cada coração e em cada mentalidade, Senhor. Que a partir de hoje não venhamos caminhar por aquilo que sentimos, mas que venhamos caminhar por aquilo que nós cremos. E nós cremos no Senhor como verdade absoluta. Então que venhamos caminhar segundo o Senhor. No Antigo Testamento, Pai, tentaram caminhar segundo leis e ordenanças. Mas no Novo Testamento, nós decidimos caminhar segundo Cristo, porque Ele se tornou o padrão perfeito. Pai, nós oramos porque nós cremos nessa verdade, que no Antigo Testamento falava sobre aquele que viria, e no Novo Testamento nós cremos naquele que veio, morreu e ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia. Aquele que levou sobre si todas as enfermidades e transgressões, e sabemos que nele nós temos a suficiência de todas as coisas. Pai, nós oramos para que esse entendimento possa tomar espaço em nossa mentalidade, e que pela renovação da nossa mente, comportamentos sejam transformados, que a nossa mentalidade reformada venha formar culturas no qual nós vamos viver, Senhor. Nós sabemos que o Senhor cada vez mais vai nos inserir no meio de pessoas, que seremos usados pelo Senhor para pregar, para influenciar pessoas, influenciar culturas. Então pedimos para que o Senhor preserve em nós o conhecimento da verdade. Pai, nós oramos para que o Senhor venha sobre cada coração, que aqueles que estavam apáticos espiritualmente, frios espiritualmente, venham ser encorajados a se avivarem pelo conhecimento da verdade. Que na medida que estudarem a palavra do Senhor, que o Senhor comece a derramar revelação. Que na medida que começarem a estudar, que o Senhor derrame conhecimento, e que pelo conhecimento eles se tornem sábios, porque sabemos a diferença entre conhecimento e sabedoria, Pai. Cremos que conhecimento fala sobre teoria, mas cremos que sabedoria fala sobre o conhecimento que se tornou prática. Então queremos ser praticantes desse conhecimento, praticantes da verdade. Eu oro para que o Senhor venha avivar pessoas aqui, pessoas que estavam lutando contra a frieza, que eles venham receber do Senhor, Pai, o fôlego de vida, o toque do Senhor, o santo toque do Senhor, e que eles venham entender que não é apenas por gritaria, pulos e choros, mas sim por uma convicção eterna, Pai, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Não entendo o meu próprio agir, sinto a graça
dar alguns recados bem breve. Nós já vamos orar para finalizar. Pode acender a luz. Por gentileza. Minha esposa mandou. Amém. Nessa sexta-feira nós temos sala de oração às 8 horas. Então estão todos convidados aí. Nós temos os grupos da sala de oração, são 2 equipes formadas, mas é aberta para todo mundo, então você pode estar vindo participar. É sempre um privilégio estar participando de uma oração coletiva. A oração é só 1 hora, então não se preocupe, nós não vamos tomar muito do seu tempo na sexta-feira. Eu queria mesmo encorajar todos vocês que estão aqui hoje, todos sem exceção, a estarem aqui na